E aí, meus amigos do segundo ano médio, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Sidney e hoje nós vamos começar a nossa aula maravilhosa, aula de língua portuguesa. Enfim, antes de nós começarmos, eu preciso cumprimentá-los, certo? E agradecer pela confiança depositada na minha aula. Quero cumprimentar também o pessoal da equipe que me ajuda muito. Quero cumprimentar meu colega aqui, o Paulo, que está aqui comigo, vai ajudar a interpretar. Enfim, antes de nós começarmos a aula, preciso dar uns recados para vocês, pessoal. Não se esqueçam, por favor, vocês acessarem ao Google Classroom lá, façam aquelas atividades obrigatórias, porque elas vão marcar a sua presença. Se porventura você tiver alguma dúvida, né, consulte o professor lá que ele vai te ajudar, certo? Ah, professor, por algum motivo não tenho acesso ao Google Classroom. Vá até a escola, lá eles vão conseguir o material para você, certo? Sem estudar você não vai ficar. Show de bola? Vamos começar. Então, objetivo da nossa aula de hoje, qual? Ler e interpretar alguns trechos do romance O Cortiço, reconhecendo elementos que compõem a narrativa. Vamos compreender a finalidade desse texto, né? Para que ele serve. Reconhecer os efeitos de sentido de algumas palavras e expressões presentes nesse texto. Essa obra é riquíssima, pessoal. Existe diversas figuras de linguagem, enfim, e ele trabalha muito com essa expressão de sentido, porque o naturalismo na literatura brasileira tenta muito passar a imagem, trazer a imagem do realismo mais radical. Então, existem muitas expressões que nós precisamos entender ali. Ó, O Cortiço foi uma obra do nosso grande romancista, Aloysio de Azevedo, publicada em 1890, né? E essa obra apresenta a exploração e as péssimas condições das estalagens do Rio de Janeiro, dos cortiços, das pessoas que moravam no cortiço ali, certo? No final do século XIX. Obra maravilhosa, meus amigos. Então, aqui o nosso protagonista, né? João Romão, ele é o protagonista da obra, enfim, ele tem uns aspectos, o autor brinca muito com esses aspectos dele na obra, né? E começa justamente nesse primeiro parágrafo que começa, no começo do trecho, começa falando dele. João Romão foi dos 13 aos 25 anos empregado de um vendeiro que enriqueceu entre as quatro paredes de uma suja e obscura taverna, nos refolhos do bairro do Botafogo. Professor, o que é refolho? Refolho é uma coisa muito escondida, lá nos confins, muito longe, assim. A ideia que o autor quis trazer aquilo, refolhos, uma coisa muito escondida ali. E tanto economizou do pouco que ganhara nessa dúzia de anos, claro, 12, de 13 aos 25, 12 anos. Ao retirar-se o patrão para a terra, lhe deixou em pagamento de ordenados vencidos nem só a venda, com o que estava dentro, como ainda, olha só, essa soma aqui, com ainda 1,500 em dinheiro. Então, olha só, ele trabalhou para esse senhor, o vendeiro, certo? Dos 13 aos 25 anos. Ele economizou, eu entendo, o autor quis demonstrar para a gente aqui que ele trabalhou lá nessa venda para o vendeiro, um grande 12 anos, certo? E nem ordenado ele recebia, então foi se acumulando. Quando o patrão ficou rico, ele foi embora, deixou a venda e 1,500 sem dinheiro. Aqui continuando o nosso texto, né? Proprietário e estabelecido por sua conta, o rapaz atirou-se à labutação ainda com mais ardor. Então, imaginamos que ele trabalhava muito, certo? Passou a trabalhar mais ainda, com mais ardor, olha só. Possuindo-se de tal delírio de enriquecer, que afrontava resignado as mais duras provações. Resignado, pessoal, conformado, certo? Aquela pessoa que se conforma com aquilo que acontece. Então ele partia para a luta, brigando, trabalhando muito, muito, de forma conformado com aquilo. Ele queria ficar rico. Então, quando a pessoa, essa ideia até o autor trata muito, um aspecto psicótico, essa busca desenfreada pela riqueza, ele se torna o quê? Resignado. As mais duras provações, imagine, ele poderia, né, qualquer intempérie, qualquer adversidade ele ia enfrentar. Dormia sobre o balcão da própria venda, em cima de uma esteira, fazendo o travesseiro de um saco de estopa cheio de palha. A comida arranjava-lhe mediante R$400 por dia. Preciso parar um pouquinho para vocês. Olha que interessante isso aqui, o autor brinca muito com isso. Arranjava-lhe. Esse lhá, pessoal, o nosso pronome, a gente usava muito antigamente na língua portuguesa isso, lhá para feminino e lhô para masculino. Lhe mais a, feminino,
lhe mais o masculino. E hoje nós usamos o genérico, que é lê para todo mundo, né? Pra, tanto feminino como masculino, mas era muito comum eles usavam isso aqui, então um pouco arcaico, mas é gostoso de ver porque aparece muito no nosso texto. Mediante R$400 por dia, então ele pagava a quitandeira, a sua vizinha quitandeira, Bertoleza, a Bertoleza crioula trintona. Então, para ele conseguir o alimento dele, por dia ele pagava R$400 para ela. Olha só, o segundo personagem que aparece no nosso texto aqui. Escrava de um velho cego, residente, também português, né? Só voltando a falar, João Romão era português. Velho cego, residente em Juiz de Fora e amigada com um português que tinha uma carroça de mão e fazia fretes na cidade, certo? João Romão, português, o marido, né, amigado com Bertoleza, também era português. Dois personagens que aparecem pra gente aqui, certo? Gostaria pra gente entender um pouquinho, né, de forma... esse primeiro trecho, eu queria que vocês respondessem aqui, ó. Proprietário estabelecido por sua conta, o rapaz atirou-se à labutação, ainda com mais ardor, certo? Possuindo esse tal delírio de enriquecer que afrontava resignado as mais duras provações. O narrador faz uso de palavras intensificadoras, incluindo até um aspecto psicológico delirante, pessoal. Qual o efeito de sentido produzido por essa estratégia discursiva, certo? E qual palavra produz um efeito que nos faz ver como a personagem está caracterizada? Então, respondo, daqui a pouco eu volto.
Beleza, meus amigos? Conseguiram? Vamos lá. Então, o narrador faz uso de palavras intensificadoras, incluindo até um aspecto psicológico delirante. Qual o efeito de sentido produzido por essa estratégia discursiva? Eu trouxe aqui para vocês. O autor tenta demonstrar, por meio desses vocábulos todos que estão aqui, em forma de descrição, lembra que nós estudamos os tipos de texto? Descrição, ele descreve claramente com várias palavras intensificadoras qual é a característica desse autor, do personagem, né? Veículos, vocábulos que obsessão é patológica. João Romão tinha uma obsessão patológica por enriquecer. Então o autor descreve dessa maneira, com tal delírio de enriquecer que afrontava as mais duras privações. Ele estava fazendo tudo o que ele podia para ficar enriquecer. Daqui a pouco nós vamos entender um pouquinho mais isso, que mais elementos ele vai trazer para a gente entender, ok? Qual palavra produz um efeito que nos faz ver como a personagem está caracterizada, certo? Ardor, Então, proprietário. Aqui o texto está falando de João Romão, não se esqueça, não estamos falando de Bertoleza ainda. Ele está falando que o proprietário estabelecido por sua conta, o rapaz atirou-se a mais labutação com mais ardor ainda. Então, ardor, ela mostra que a personagem faria qualquer coisa e também aguentaria qualquer intempérie para conseguir o que quer, certo? Vamos continuando o trecho da obra, né? Daí em diante, João Romão tornou-se o caixa, o procurador e o conselheiro da crioula. No fim de pouco tempo, era ele quem tomava conta de tudo que ela produzia e era também quem punha e dispunha dos seus pecúlios e quem se encarregava de remeter ao senhor os 20.000 réis mensais. Abriu-lhe logo uma conta corrente e a quitandeira, quando precisava de dinheiro para qualquer coisa, dava um pulo até a venda e recebia-o das mãos do vendeiro, seu João, como ela dizia. Seu João debitava metodicamente essas pequenas quantias num caderninho, certo? Em cuja capa, papel pardo, lia-se mal escrito e em letras cortadas de jornal, ativo e passivo de Bertoleza. E por tal forma foi ao taverneiro, ganhando confiança no espírito da mulher, que esta, afinal, nada mais resolvia por si só, e aceitava dele cegamente todo e qualquer arbítrio. Por último, se alguém precisava tratar com ela qualquer negócio, nem mais se dava ao trabalho de procurá-la. Ia logo direto falar com o João Romão. Direito, assim que o autor trouxe, mas é direto tratar com o João Romão. Entenderam aqui, pessoal? Então, vamos responder este pequeno trecho. Vamos começar a entender algumas coisinhas. Seu João debitava metodicamente essas pequenas quantias num caderninho, em cuja capa de papel pardo, pessoal, está o escuro e o claro. Pardo é o centro ali, certo? Lia-se mal escrito em letras cortadas de jornal, ativo e passivo de Bertoleza, ok? O que é possível inferir sobre João Romão, certo? O que você entende por ativo e passivo de Bertoleza? Qual era a intenção de João Romão com Bertoleza apontada pelo narrador, certo? Então eu quero que vocês respondam, daqui a pouco eu volto.
Beleza, amigos? Então, o que é possível inferir sobre João Romão? Percebam aqui, pessoal. Ele era procurador, banqueiro e contador que lançava cada centavo em um caderninho patrimônio de Bertoleza, certo? Então ele passou a ser como se fosse ele cuidou de todo o patrimônio dela. Procurador, banqueiro, contador, passou a fazer tudo que ela nem mais fazia nada, direto com ele, ok? O que você entende por ativo e passivo de Bertoleza? Pessoal, aqui é bem interessante nós explicarmos uma coisa bem interessante. Ativo e passivo vem uma teoria muito bacana, quem gosta de contabilidade, existe um padre franciscano chamado Luca Pacioli, né? Ele criou o método das partidas dobradas. Para um débito é um crédito, para um crédito é um débito. Patrimônio, para nossa cabeça, pessoal, não é só que a gente tem de bens e direitos, dinheiro, carro, não, mas são as obrigações que nós temos. Então, tudo passou na mão do João Romão, ele começou a cuidar de todo o patrimônio dela. Lembre-se que patrimônio, bens e direitos, meu carro, minha casa, minha conta bancária, mas eu também tenho obrigações, tenho que pagar, às vezes, a parcela do carro, então tudo isso é patrimônio, tá? Não pense que patrimônio é só coisas, crédito, mas também débito. Então ele fez tudo isso, ó, começou a cuidar do patrimônio dela, ok? Qual era a intenção de João Romão com Bertoleza apontada pelo narrador? Enquanto ela queria uma vida mais estável, enfim, daqui a pouco nós vamos ver um trecho que vai apontar melhor isso, ela estava deixando tudo na mão dele, né? E ela já tinha certo interesse. Por quê? Daqui a pouco eu vou contar para vocês, o marido de Bertoleza morre, certo? Num acidente, e daí ele propõe algumas coisas a ela, ele faz algumas propostas a ela. E ela já tinha interesse em alguma coisa dele. Ela pretendia uma vida estável, até casar-se com ele ela queria. João Romão apenas queria se aproveitar da disposição do trabalho dela. Ele queria se aproveitar de tudo que ela tinha de bom. Daqui a pouco vocês vão entender. Então, você sabe de onde vem o vocábulo peculius, né? Que é muito rico em significado. Vem do Império Romano, vem do vocábulo pecado, vem da forma de se enriquecer desonestamente, vem do Império Romano e não traz sentido de moeda, ou ele vem do Império Romano e tem sentido de moeda. O que vocês acham? Respondam, daqui a pouco eu volto. Amigos, beleza? Vamos lá. Pecúlios, pessoal, esta palavra tem um significado muito grande. Ela trouxe vários braços na língua portuguesa, vários significados, né? Vem do latim. Pecúlio significa o quê? Valor em moeda. Então, qual que é a resposta? A. Império Romano e tem significado mensurável em dinheiro.
Olha, para a gente explicar melhor, eu trouxe aqui para vocês, ó, pecúlio é uma palavra muito utilizada e veio do Império Romano, lá do latim. Só que ela não veio só do Império Latim, do Império Romano no latim, do látio ali. Ela veio muito antes das práticas das nossas sociedades, da sociedade como um todo, mas não das civilizações muito antigas. Eles faziam, eles tinham a pecuária, eles tratavam de bois, porcos, enfim. O mais usado era boi. Gado, né? Mas também existia o sal, certo? Tanto é que hoje a palavra sal, salário vem de sal, a quantidade de sal que eu tinha por mês. E pecus vem da pecuária. Então, pecúlio nada mais vem de peculium do latim, certo? E ela trouxe vários significados, ó. Pecúnia, peculato do direito penal vem daí, ó, pecúlio, que quer dizer roubar dinheiro público. Então, olha só. Então, olha como riquíssima é o significado da palavra pecúlio. Significa dinheiro em espécie, certo? E trouxe várias outras, inclusive a palavra peculiar. Só que peculiar se distanciou um pouco, mas ela vem daí também. Ok? Então, vamos continuar no trecho da obra. Ó. Falei para vocês aqui, o marido de Bertoleza falece, daí João Romão propõe a Bertoleza, venha para morar comigo, e ela prontamente, né, concordou com de braços abertos, feliz em meter-se de novo com um novo português. João Romão comprou, então, com as economias da amiga, olha só, João Romão, olha só o aspecto de João Romão aqui, a ganância, enfim, a avareza, ele pegou o dinheirinho dela, lembra-se que ele cuidava do patrimônio dela, alguns palmos de terra ao lado esquerdo, aqui à venda ele comprou uns terrenos que estavam à esquerda da casa dele, né? E levantou uma casinha de 2 portas, dividida paralelamente à rua, sendo a parte da frente destinada à quitanda e a do fundo a um dormitório, que se arranjou com os cacarecos de Bertoleza. Colocaram todas as coisinhas dela lá. Contra todo o costume, abriu-se nesse dia uma garrafa de vinho do Porto e os dois beberam-na em honra ao grande acontecimento. Vamos entender melhor isso aqui. Entretanto, a tal carta de liberdade era obra do próprio Romão. Vamos contextualizar. O que acontece? Bertoleza vai morar com João Romão, só que ela era escrava ainda de um senhor que morava lá em Juiz de Fora, certo? E ele fez uma mentira, como ela veio morar com ele, ele mentiu, ele forjou uma carta de liberdade, uma carta de alforria. O que é alforria, pessoal? Quem era escravo naquela época, tivesse uma carta de alforria, ele estava liberto da escravidão. Mas isso era individual, não foi geral igual a libertação da escravatura, não. Era uma carta de alforria, libertação. E ele forjou essa carta, olha só. E nem mesmo o selo que ele entendeu de pespegar-lhe em cima para dar à burla maior formalidade, representava a despesa, porque o esperto aproveitara uma estampilha já servida. Olha só, ele fez a carta forjada e colocou um selinho, uma estampilha já usada. Ele não teve nenhum trabalho de comprar um selo novo, colocou um usado mesmo. O senhor de Bertoleza não teve sequer conhecimento do fato. O senhor era o dono de Bertoleza. O que ele constou, sim, foi que a sua escrava lhe havia fugido para a Bahia depois da morte do marido, né, do amigado com ela, do rapaz, aquele português que fazia fretes. Então, vamos para a atividade 3. Entretanto, a tal carta de liberdade era obra do próprio João Romão, e nem mesmo o selo que ele entendeu lhe pespegar-lhe em cima para dar à burla maior formalidade representava a despesa, porque o esperto aproveitara uma estampilha já servida. Certo? Qual seria o sentido das palavras pespegar e estampilha? Então, respondo e daqui a pouco a gente volta.
Amigos, beleza? Vamos lá. Então, o que significa a palavra pespegar? Pespegar, pessoal, ela tem vários sentidos, né? Vários não, pelo menos dois, nós digamos assim. Pespegar é aplicar com força alguma coisa. Mas nesse sentido aqui, pespegar também pode ser enganar. E é o mais sentido da palavra enganar aqui, eu acredito, porque ele forjou, né, a carta. E estampilha é um selo. Para os mais jovens que não sabem, né, a gente usamos muito e-mail hoje. Antigamente, as pessoas mandavam cartas e tinha que colar um selo. O selo era o custo do envio da carta. Ok? São os trechos da obra, né? Não perdendo nunca a ocasião de assenhorear-se do alheio, deixando de pagar todas as vezes que podia e nunca deixando de receber, enganando os fregueses, roubando nos pesos e nas medidas, comprando por 10 réis de mel coado, o que os escravos furtavam da casa dos seus senhores, apertando cada vez mais as próprias despesas, empilhando privações sobre privações. Que legal, olha só, aqui está bem a característica dele. Então, aquela avareza, aquela ganância. Trabalhando e mais a amiga com uma junta de bois, João Romão veio afinal a comprar uma parte da bela pedreira. Opa, aqui aparece a pedreira que ficava ao fundo ali da venda. Ele comprou do lado esquerdo uma casinha com duas partes, né, paralelas à rua, e tinha um fundo ao pedreiro. E essa pedreira, ele todos os dias, ao cair da tarde, ficava sentado, né, à porta da venda, contemplando, olhando aquela pedreira. Ele tinha a vontade de comprar, adquirir. Então ele consegue, né? Trabalhando, João Romão veio a comprar, com a ajuda de quem? Bertoleza. Vamos para o nosso quiz aqui, ó. No excerto, apertando cada vez mais as próprias despesas, empilhando privações e sobre privações. A expressão destacada quer dizer que João Romão estava fazendo o quê? A. Privatizando em asta pública. B. Cortando gastos mesmo sem poder, gastando demais, demonstrando D, né? C, gastando demais. D, demonstrando aspectos desonestos, ok? Então quero que vocês respondam e daqui a pouco a gente volta para a resposta, beleza? Amigos, conseguiram? Então vamos lá. Então, ele estava fazendo o que, pessoal? Cortando os gastos mesmo sem poder. Privações sobre privações. Então, ele queria cortar. Aqui, pessoal, vamos contextualizar. Aparece um outro personagem, Miranda, né? Miranda comprou um sobrado. Lembra que o João Romão comprou uma casinha que estava à esquerda. E do lado direito, um pouquinho mais afastadinho ali, mas bem próximo, existia um sobrado. Quem compra? Miranda. E Miranda era português também, casado, tinha uma esposa que o traía e tinha uma filha. Daqui a pouco nós vamos ver as características de Miranda, mas diz exatamente desse personagem. Foi da supuração fétida destas ideias que se formou no coração vazio do Miranda um novo ideal, o título.
só para contextualizar, né? Então, Miranda compra o sobrado e João Romão tinha a pedreira ao fundo e Miranda queria que João Romão construísse um muro e João Romão não queria. Lembre-se que João Romão era avarento. Então os dois ficam meio que brigados e um começa a ter inveja do outro. E olha só, para mostrar algo para João Romão, Miranda tem a ideia de comprar um título de barão. Por isso esta parte aqui, ó. Faltando-lhe temperamento próprio para os vícios fortes que enchem a vida de um homem sem família, a quem amar e sem imaginação. Miranda tinha família, mas ao mesmo tempo não tinha. Lembre-se que a esposa o traía e ele achava que a filha nem era dele. Olha só que coisa louca. O náufrago agarrou-se àquela tábua. Aqui, olha que legal, que sentido maravilhoso que o autor dá para a obra. Se você for um náufrago, a primeira tábua que aparece, você vai se agarrar a ela, como se fosse a única esperança. Então, isso que ele quer dizer. Como um agonizante consciente da morte que se apega à esperança de uma vida futura. A única esperança que ele tinha, que era o título de barão. Então, no trecho, pessoal, foi da supuração fétida destas ideias que se formou no coração vazio do Miranda um novo ideal. Aqui é uma riquíssima caracterização da personagem. Observe o trecho grifado e explique como isso ocorre. Este trecho aqui. Então, respondam, daqui a pouco a gente volta para a resposta. Show de bola?
Amigos, conseguiram? Beleza? Vamos à resposta. Então, suporação fétida, pessoal. Ó, só que essa suporação fétida está caracterizando o quê? Ideias. Suporação fétida destas ideias. Aqui há uma sinestesia, uma figura de linguagem que a gente usa muito em língua portuguesa. Ó, figura de linguagem chamada sinestesia. Olha só, o que significa supuração? Imagine uma ferida e como o corpo responde a algum aspecto. A ferida é produzida ela forma pus porque é uma resposta do corpo a alguma infecção, enfim. Então o pus que sai, né, vem dessa palavra supuração, pus, pense em pus. Fétida quer dizer cheira mal, fedida, né? Então, olha só, aqui a gente mistura os sentidos para representar. Repare, ideias é uma coisa abstrata, está na nossa cabeça. E nós usamos as figuras de linguagem, pessoal, justamente para isso. Porque uma coisa abstrata, eu não consigo definir muito bem, claramente, descrevê-la. Então, a gente lança mão de figuras de linguagem para tentar descrever melhor. Olha, figuras de linguagem, sinestesia, as ideias que são abstratas são demonstradas através de sensações ou elementos que são inanimados, ganham concretude pela visão e pelo olfato. Eu vejo, né? Então é uma mistura de sensações. Fedida, a gente sente. Então a ideia não acontece, a ideia nem se vê, nem se cheira, nada, mas ele usa esses elementos para descrever que ideia que era. Ok? Então, pessoal, sinestesia é uma figura de linguagem muito utilizada nas obras literárias. Ela está associada à mistura de sensações relacionadas aos sentidos tato, audição, olfato, paladar, né, e a visão. Ok? Então, pessoal, o que nós vimos na aula de hoje, né? Lemos alguns trechos do romance, maravilhosa obra, O Cortiço, interpretamos vários trechos da obra, vimos a finalidade desse texto, né? Que, na verdade, eu comentei um pouquinho, né, mas é bom até comentarmos um pouco mais, existia o realismo, e o naturalismo é um realismo mais radical ainda. Então, essa é a finalidade do texto, demonstrar a sociedade da época. No começo da aula, nós falamos a respeito do cortiço, né, que era para demonstrar o que se passava nos cortiços, então o autor queria demonstrar isso de forma mais clara. Realismo falava disso, mas o naturalismo ia com mais força, as palavras com mais força ainda. Entendemos alguns recursos discursivos, ok? Então, por hoje é só. Muitíssimo obrigado e até a próxima aula.